Bom, pessoal, dando continuidade às nossas leis das reações químicas, nós vamos ver como aplicá-las, tá? Eu separei alguns exemplos de alguns exercícios que são perguntados, questionados de maneiras diferentes para que a gente entenda como aplicar as leis que nós estudamos, Lavoisier e Prost, nos exercícios. Bom, vamos lá então. O primeiro exercício, ele diz o seguinte: considere uma experiência em que foram colocados 4 gramas de hidrogênio para reagir com 32 gramas de oxigênio. Pessoal, vamos pensar. Aqui, nesse tópico, nesse assunto, nós não estamos preocupados com o que vai ser formado, com as substâncias que estão reagindo. Essa preocupação aqui não existe. O que nós temos que observar, nos atentar nas questões relacionadas às leis das reações, é quantidade, galera, quantidade de massa e proporção dessas massas, ok? Então, o meu problema, ele me fornece 2 massas. Ele me fornece 4 gramas de hidrogênio reagindo com 32 gramas de oxigênio. Galera, prestem atenção, reagindo. Eu vou formar o quê, pessoal? Quando eu reajo hidrogênio com oxigênio, eu formo o quê? Eu formo água. Então, esses raciocínios vocês já têm que acompanhar, tá? Tem que ir já entendendo que não necessariamente vem uma fórmula, uma equação. Fórmula não, né? Uma equação. Mas se não vier, você sabe que depois você vai estar formando água, tá? Então, presta atenção. Mesmo assim, ele diz, ó, no número 1, que massa de água irá se formar. Então, já acaba que também te reafirma que eu tenho ali como produto água, ok? Então, eu vou pegar qual lei aqui? Qual lei vai se aplicar aqui, gente? A lei de Lavoisier, porque a lei de Lavoisier diz o quê? A quantidade de massa dos meus reagentes precisa ser igual à quantidade de massa dos meus produtos. Ou seja, o total, tá, galera? O total de massa de reagente, o total de massa de produto. Se eu tiver, como no problema, 2 reagentes, eu preciso somar. Se eu só tiver 1 e 2 produtos, eu preciso somar os produtos. É sempre baseado no total, ok? Então, eu tenho lá 4 gramas de hidrogênio e 32 gramas de oxigênio. Eu tenho, então, gente, 36 gramas de reagente. Novamente, o que a lei diz? Soma das massas dos reagentes igual à soma das massas dos produtos. Resumindo, tem que ter a mesma quantidade de gramas. Então, se eu tenho 36 gramas nos meus reagentes, eu tenho quanto no meu produto, galera? 36. Matei a primeira resposta, ok? Não é difícil, é só você aplicar a lei. A segunda questão, prestem atenção. Qual é a proporção em que o hidrogênio reage com o oxigênio? Galera, proporção. Eu não estou falando em quantidade de massa. Eu estou falando na outra lei que nós estudamos, na lei de Prost, que é a lei das proporções definidas. Proporção, galera, é aquela coisa, para quantos ovos eu preciso para um bolo? Aqui, quantos oxigênios eu preciso para reagir com um hidrogênio? Só que o meu hidrogênio está em 4. Então, eu preciso, para saber a proporção, eu preciso trazer isso para 1, não é? 1 para quanto? 1 litro de água para quanto de sal, por exemplo, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu pego essas minhas 2 massas e faço uma relação, coloco em uma fração. Sempre o menor número em cima, né? Porque eu quero chegar a 1/4, 1/6, 1/11, não importa. Eu quero chegar a alguma coisa, é proporção, certo? Então, ele diz aqui, eu boto 4 gramas do hidrogênio em cima, na parte de baixo da minha fração, eu boto 32 gramas de oxigênio. E aí, eu simplifico essa fração, galera. Eu preciso chegar a alguma coisa. E aí, simplificando, eu cheguei a 1/8. Galera, se eu dividir 32 por 4, não dá 8? Então, significa que eu tenho 8 vezes mais
oxigênio do que hidrogênio. Então, se eu tenho 8 vezes mais oxigênio para hidrogênio, qual é a minha proporção, galera? 1 para 8. Significa que a cada hidrogênio usado, a cada 1 grama, eu preciso de 8 gramas de oxigênio. Se eu dobrar isso, passar para 2 gramas, eu vou ter 16 gramas de oxigênio. Se eu triplicar 3 gramas de hidrogênio, eu vou precisar de 24 gramas de oxigênio. Eu triplico, proporções definidas, ok? Se eu quadruplico, como é a questão, eu também quadruplico o meu oxigênio. Então, eu tenho 4 gramas de hidrogênio para 32 gramas de oxigênio. Então, galera, eu sei que a proporção é 1 para 8. Cada vez que eu aumento 1 grama do meu hidrogênio, eu aumento 8 gramas do meu oxigênio. Isso é proporção, ok? Se eu dobrar, triplicar, multiplicar por 8, eu sempre vou fazer 1 para hidrogênio, 8 para oxigênio. Uma outra forma de abordar o assunto é você observar uma tabela com quantos experimentos, 2, 3, 4 experimentos feitos numa mesma substância, tá? Aqui nós estamos olhando uma equação, né? Uma formação, e aí nós temos 4 experimentos. No primeiro experimento, gente, essa tabela tá na página 327 do livro de vocês, tá? Se vocês não estiverem visualizando bem, pode pegar o livro e acompanhar comigo por lá, tá? Bom, então eu tenho aqui parafina, gás oxigênio, gás carbônico e vapor de água. Eu tenho 4 substâncias. No meu primeiro experimento, eu tenho 10 gramas de parafina. Para 10 gramas de parafina, eu utilizo 40 gramas de oxigênio. Para 10 gramas de parafina, eu utilizo 30 gramas de gás carbônico. E para 10 gramas de parafina, eu utilizo 20 gramas de água. Eu vou sempre fazendo uma relação. E aí eu consigo perceber que eu tenho, entre parafina e oxigênio, eu tenho o quê, gente? O quádruplo, eu tenho 4 vezes mais oxigênio do que parafina. Se eu comparar a parafina com gás carbônico, eu tenho o triplo. Eu tenho 3 vezes mais gás carbônico que parafina. Se eu comparar a parafina com o vapor de água, eu tenho 2 vezes mais vapor de água que parafina. Então, a minha proporção ficaria 1 para 4, para 3, para 2, porque eu tenho 1, que é o de 10 gramas, eu uso o menor número, galera. Eu sempre tenho que ter 1 para alguma coisa. Então, eu vou dividir tudo por 10, tá? Não estamos aí falando em 10? Eu vou simplificar tudo, eu vou dividir por 10. Então, eu vou ficar com 1 para 4, para 3, para 2. Ou seja, se eu tenho 10 gramas de parafina, eu vou precisar de 40 de gás oxigênio. Se eu tiver 30 gramas de parafina, eu vou precisar de 120 de oxigênio. Por que eu estou falando isso? Porque presta atenção aqui, ó. Ele diz o seguinte: qual vai ser a minha massa, a minha quantidade de oxigênio, se eu tiver 300 gramas de parafina? Presta atenção. Se eu sempre tenho o quádruplo, se eu tenho 4 vezes mais oxigênio que parafina, se eu utilizar 300 gramas de parafina, eu vou multiplicar minhas gramas por 4 para descobrir quanto eu vou ter de oxigênio. Então, 300 vezes 4, 1.200. Se eu fizer o uso de 300 gramas de parafina, eu preciso usar 1.200 gramas de oxigênio. Eu estou usando as mesmas proporções, ok? Se eu aumento 1
3 vezes, eu aumento o outro também 300 vezes. Aqui eu não aumentei 300, né? Eu aumentei 30, então eu também vou aumentar 30 vezes a minha quantidade de oxigênio, ok? Então eu analiso as questões. Eu só estou mostrando para vocês que pela tabelinha eu consigo ver as proporções. Se eu for no experimento 2, ó, eu tinha 2 quilos de parafina, 8 de oxigênio. 2 para 8, galera. 4 vezes mais. Então, eu tenho 1 para 4, tá? É só maneiras diferentes, eu usei dosagens diferentes, mas eu percebi que quando eu comparei duas substâncias, eu dobrei, eu tripliquei, eu mantive essa multiplicação, ok? Bom, coloquei mais um exercício aí para vocês bem objetivo. Qual a massa de água que será produzida por 80 gramas de oxigênio? E aí eu dou uma equação química, aonde eu digo que para 16 gramas de oxigênio, usa-se 2 gramas de hidrogênio, totalizando 18 gramas de água. 16 mais 2, 18, galera. Se eu tenho 18 gramas de reagente, eu tenho 18 gramas de produto. E aí, eu quero saber se eu colocar 80 gramas de oxigênio, eu aumentei. Quantos gramas eu vou ter de água? Professora, como é que eu vou fazer isso? Vamos lá, gente. Regra de 3 simples. Se a cada 16 gramas de oxigênio eu produzo 18 gramas de água, eu vou colocar 16, na mesma linha eu coloco 18 gramas. Embaixo eu coloco 80 gramas de oxigênio, que é o que eu quero descobrir, e correlaciono com X, que é o que eu não sei. Galera, oxigênio embaixo de oxigênio, água embaixo de água. Regra de 3 simples. Vocês já sabem fazer. E aí eu multiplico, né? Eu cruzo 16 vezes X, 80 vezes 18. E fica 16x igual a 80 vezes 18. 16x igual a 1440. E aí eu isolo o x, galera. X igual a 1440. Se está multiplicando aqui, quando eu passo para o outro lado, eu inverto a operação. Então, 1440 dividido por 16. X é igual a 90 gramas. Pronto, descobri quanto eu formei, ok? Para finalizar, eu coloquei um outro probleminha. Calcule os valores de x, y e t. E aí, pessoal, como é que a gente faz isso? Tem uma equação onde eu tenho as proporções, tá? Então, assim, o gás nitrogênio 28 gramas, o gás oxigênio 80 gramas, formando óxido de nitrogênio. E aí eu tenho L de Lavoisier e P de Prost. E as incógnitas X, T e Y. Calma, galera, não é aula de matemática, não. É química. Vamos pensar. Eu peço para que vocês calculem, descubram, né, os valores de X, T e Y. E aí, pessoal, é muito fácil. Quais são os enunciados das leis? E aí as leis dizem o seguinte, pessoal, o que o Lavoisier diz? A mesma quantidade de reagentes é a mesma quantidade de produtos. E assim eu consigo descobrir o meu X, galera. Por quê? Porque eu tenho os meus valores de reagentes. O meu X não é o meu produto. Eu só faço o quê, gente? A soma dos reagentes. Então, 28 mais 80 é igual a X, não é assim? E aí eu chego ao meu valor. Eu tenho 108 para reagente. Então, eu tenho 108 de produto. Fácil, galera. Não tem mistério. Para eu descobrir o meu Y, eu preciso ter o meu valor de T. Então, eu vou fazer aquela fração que eu havia falado com vocês, lembra? 28 dividido por T
igual 80 dividido por 20. Por quê? Porque eu sei que eu mexi na minha quantidade de gramas, eu diminuí minha quantidade de oxigênio, então eu também diminuí a minha quantidade de nitrogênio. E aí, pessoal, eu tenho duas maneiras de fazer, eu não preciso nem calcular. Eu sei que 80 para 20 é o quê, galera? 4 vezes mais, não é? Eu tenho aqui o quádruplo. Então, eu vou pegar, se eu sei que 20 eu reduzir por 4, eu estou usando 1/4 de quanto eu usava de massa de oxigênio, eu também vou usar 1/4 do meu nitrogênio. E aí, quanto é 1/4 quanto é que é 28 dividido por 4, pessoal? 28 dividido por 4 é 7. Então, eu sei que o meu T vai ser 7 gramas. É só eu fazer as relações, galera. E aí eu cheguei aos meus valores de X e de T. X 108, T 7. E aí eu vou descobrir o meu Y, porque se eu sei que o meu T é 7, eu sei que eu tenho que ter a quantidade de reagentes e de produtos iguais. Então 7 mais 20, 27. Achei o meu Y. Galera, eu não fiz nem os cálculos aqui, eu fiz com vocês de cabeça. Prestem atenção, não tem dificuldade nenhuma. É claro que vocês podem fazer pelas frações, mas se você observar aqui, eu dividi por 4 a minha massa de oxigênio. Então, eu também divido por 4 a minha massa de nitrogênio, ok? Claro que fica a critério de vocês, tá bom? Pessoal, é só umas maneiras de vocês observarem como é feito, tá? Como é cobrado, como é aplicado. O importante é que vocês entendam as leis e saibam o que elas dizem, porque se vocês não entenderem os enunciados das leis e o que elas querem dizer, vocês não vão conseguir resolver nem se a questão vier pronta, tá bom? Ótima semana para todos. Cuidem-se. Dúvidas a gente tira no próximo encontro, tá? Um beijo, fiquem com Deus.